Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês, amém? Queridos, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Mateus 8, 23 ao 27 diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, diante da majestade, da glória do Senhor, nos rendemos, nos dobramos, na certeza de que o Senhor é o Deus que está aqui nos ouvindo. Pedimos a Deus que o Senhor fale aos nossos corações, tome esse ambiente, a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração, leve cativo a nossa mente, ó Deus, diante do Teu trono da graça, para que a única voz que possamos ouvir aqui neste momento, ó Deus, é a voz do Teu Espírito falando conosco. Obrigado por tudo, ó Pai, perdoa os nossos pecados, usa a nossa vida como instrumento em Tuas mãos e fala-nos, ó Deus, fala o coração do Teu povo, fala a nossa vida através da Tua palavra. Obrigado por tudo, é no Teu santo nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos. Gratos por tudo e com perdão pelos nossos pecados. Amém, amém e amém. Queridos, o tema da nossa reflexão hoje é algumas atitudes para a segurança na tempestade. Algumas atitudes para a segurança na tempestade. E hoje nós falaremos sobre tempestades, sobre os intempéries da vida, sobre o inevitável mar, revolto na vida de cada um de nós. A gente sabe que nós não estamos livres desses mares, né? Na verdade, meus irmãos, ainda que tudo esteja perfeitamente, bem, tudo que, por mais que tudo vá dando certo na nossa vida, nós sabemos, ou precisamos saber, que em algum momento da nossa vida, em algum momento, em algum episódio da nossa vida, nós, na verdade, enfrentaremos momento de tempestade, enfrentaremos momentos de angústia, enfrentaremos momentos de aflição, de ventos contrários, e precisamos estar preparados, irmãos, para esses momentos. E quando eu falo estar preparado, não é no sentido de tomarmos alguma fórmula mágica, Ah, não, existe uma fórmula mágica, tem fórmula mágica para que eu esteja preparado para a tempestade, não é nesse sentido. O preparado que eu quero dizer para você nessa noite é pautado em algumas atitudes bíblicas, atitudes cristãs, atitudes que nos orientam, a palavra do Senhor a tomarmos. E nós precisamos, irmãos, porque os discípulos eles tiveram que enfrentar essa realidade da tempestade ao entrar aqui, no mar da Galileia com Jesus. O texto que nós lemos nos mostra isso. Eles enfrentaram a tempestade, o vento contrário. E aí, analisando um pouco esse texto aqui, eu quero que você entenda que a Galileia, na verdade, tratava-se da região norte ali de Israel, ficava situada entre o mar Mediterrâneo e o vale de Jezreel. Ali, esse lugar é uma região de colinas. Trata-se de um lugar de colinas. E entre elas, vale citar aqui que tem o Monte Tabor entre essas colinas, que foi exatamente o local da transfiguração de Jesus. O clima da Galileia, onde esse texto ele é narrado, ele passa, é um clima chuvoso, meus irmãos, e muito úmido. As principais atividades econômicas ali da Galileia são, naquela época, era exatamente a agricultura e a pesca. E o mar
que os discípulos entraram aqui, né, narrado no nosso texto, relatado aqui pelo nosso texto, trata-se, na verdade, de um lago que fica na Palestina e é atravessado pelo Rio Jordão. Na Bíblia, esse mar aqui, né, ele ainda aparece como outros nomes, ele tem outros nomes para a gente entender um pouquinho melhor. Esse mar aqui, em outras partes, ele aparece como o Mar de Quinerete. Isso está registrado em Números 34, 11. Josué 12 também, 3 registra, né? Esse Mar de Quinerete, na verdade. Aparece também como Mar de Tiberíades em João 21, 1. E ainda, né, aparece com outro nome, né, esse mar aqui em Lucas 5:1 como Lago de Genezaré. No tempo de Jesus, né, o Mar da Galileia, ele era cercado por várias cidades, meus irmãos, como Cafarnaum, Betsaida e outras. Na parte oriente desse mar, ele é cercado por montanhas que chegam a medir mais de 600 metros de altura. O Mar da Galileia, meus irmãos, é constantemente acometido de repentinas tempestades, causadas pela diferença entre a temperatura da superfície do lago e a das montanhas. Mas mesmo sendo um lugar aqui muitas vezes inóspito, né, foi na circunvizinhança do Mar da Galileia, conforme diz o texto aqui, que Jesus passou a maior parte do seu ministério público. Né? Por mais que seja um lugar que muita gente talvez não gostaria de estar, Jesus passou ali boa parte do seu ministério. Né? Inclusive, ele começou a reunir seus discípulos andando ao entorno desse mar. Né? Jesus ele andava ali junto ao Mar da Galileia e ali ele começou a reunir os seus discípulos para o ministério, né? A chamar os seus discípulos para o ministério. Mas notem que Jesus ele não andava simplesmente ao entorno desse mar. Muitas vezes, né, era preciso atravessá-lo. Né? A gente vê aqui no nosso texto, foi necessário atravessar. Em algumas vezes no ministério de Jesus, ele andava ali no entorno desse lago, desse mar, mas em alguns momentos era necessário que ele atravessasse, que ele passasse para outras cidades, né, para cumprir com o seu ministério. E o texto então, queridos, ele nos mostra aqui que foi exatamente numa ocasião dessas, né, quando Jesus atravessava o mar com seus discípulos, num barco, né, que sobreveio então uma grande tempestade. E os discípulos eles ficaram atemorizados. Né? Vejamos aqui mais uma vez o texto para a gente entender isso aqui um pouquinho. O texto vai dizer que eles entraram, né, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? Pois bem, meus queridos, quando olhamos aqui para o texto, nós podemos identificar o motivo do temor dos discípulos, né? Primeiro, a tempestade ela era muito grande. O texto mostra isso, que era uma tempestade imensa. O versículo 24 mostra exatamente aqui. Eles estavam temendo, apavorados por causa do tamanho dessa tempestade, o tamanho das ondas que açoitava aquele barco. Né? Em segundo, faltou-lhes fé. Né? O temor daqueles homens, o pavor daqueles homens é porque faltou-lhes a fé, tantas vezes, irmãos, pregada e enaltecida pelo Mestre Jesus. Versículo 26, né? Mostra isso. Ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Né? Eles precisavam ter fé e faltou a fé. Faltou a fé para aqueles homens na presença, no poder, né, daqueles que estavam ali com eles naquele barco. Meus irmãos, nós não somos, né, super-homens. E por isso, né, a gente aqui, apesar de olhar para a causa do temor desses homens, nós não podemos julgá-los. Nós não somos super-homens, né? A gente não pode culpar. A nossa carnalidade muitas vezes, né,
ela vai nos levar a ter esse mesmo tipo de reação, né? A ficarmos apavorados, né? Ainda mais de acordo com o tamanho das ondas. Quanto maior as ondas, mais nos causam medo. Nossa fé muitas vezes também é tão medíocre, tão pequena diante do Senhor, então não cabe a nós julgarmos aqui os discípulos do Senhor, né? Mas a gente vê que nós não estamos, né, livres dessas situações, né? Nós não somos pessoas, super-homens inatingíveis, né? Tempestades, elas vêm e sempre virão para todos. Então não cabe a nós julgarmos a atitude dos nossos irmãos, dos discípulos, mas eles agiram dessa forma. Ficaram apavorados, ficaram com temor. As ondas eram grandes demais e faltou-lhes fé. Algumas, né, das tempestades que vêm sobre as nossas vidas e virão sempre, irmãos, e nós temos que estar atentos em relação a isso, elas virão subitamente em nossas vidas. Muitas vezes nós seremos acometidos de tempestades, de ventos contrários, repentinos, né? Repentinos, sem estarmos esperando. Outras vezes, né, elas serão anunciadas, se anunciam e surgem aos poucos, né? Tem tempestade que elas vêm aos poucos. Às vezes nós conhecemos até o motivo de algumas tempestades que vêm sobre a nossa vida, porque elas vão vindo gradativamente. Outras não, outras são repentinas, outras são de uma hora para outra, de repente, né? E a gente tem que pensar que essas coisas elas surgem exatamente, né? Falando aqui de tempestade na nossa vida, de luta, isso pode vir ou aparecer na nossa vida como uma doença, né? Doença que vem e acomete as pessoas e a gente não está esperando. Desapontamento, quantas vezes ficamos desapontados com alguma situação, né? Você também, de certa forma, acaba sendo um vento contrário. Desamparo, a pessoa está desamparada por algum motivo, uma derrota, né, em alguma coisa que você investiu tempo e você não conseguiu alcançar o êxito naquilo que você programou, né? Isso é um certo tipo de aflição, de angústia ao coração, muitas vezes, de cada um de nós, né? Incompreensão, né? Muitas vezes é a incompreensão de um ente querido, você precisa da compreensão de alguém, você não tem essa compreensão, e você se sente mal, né? Você se sente angustiado, com temor, porque você gostaria de ser compreendido por alguém, por algum ente querido. De repente também nós podemos pensar que esses ventos contrários, né? Essas lutas, essas aflições que surgem na nossa vida, pode vir também causada, né, pela partida de algum membro, algum ente querido da família, né? Alguém que deixa ali o seu ente querido e parte desse mundo. Isso é uma aflição, isso é uma luta, isso é uma angústia, pensarmos nessa situação, né? Um filho ou uma filha problemáticos também, para muitos, vai ser ali, na verdade, a sua tempestade particular, vai ser o seu momento de dor, de aflição, né? Vai ser o seu momento de enfrentar os ventos contrários com essa questão de um filho problemático ali, né? Onde, de repente, são filhos viciados em algum tipo de droga, desobediente, não sei, irmãos, são muitos os motivos, ou são muitos, né, os ventos contrários dos quais estamos sujeitos, que sopram sobre a nossa vida, crises conjugais, enfim, muitas coisas, né? Todas essas dificuldades nós precisamos entender, né, que elas nos deixam exatamente inseguros e com medo. O medo é inevitável diante dessas situações. Como eu falei, não somos super-homens, nós somos carne e osso, né? Somos humanos, né? E ao nos depararmos com as tempestades da vida, nos sentimos angustiados e fragilizados. Essa é a realidade, né? Você não fica fragilizado e angustiado diante da tempestade? É claro que fica, todos nós ficamos. Agora, sabe por quê, queridos? Sabem por quê que isso acontece? Presta atenção, porque não existe tempestade que não cause medo. Nós ficamos dessa forma porque não existe tempestade que não cause tristeza ou angústia. Não existe. Contudo, existem algumas atitudes, né, que nas dificuldades da vida nos trazem, meus irmãos, uma viva e real segurança. Tem atitudes que nós precisamos tomar e precisamos ser conhecedores dessa atitude, porque são exatamente essas atitudes que irão trazer sobre a nossa vida um certo conforto, um refrigério para os momentos de dificuldade, né? E são exatamente essas atitudes que eu quero destacar aqui com você. Eu quero dizer para você quais atitudes nós precisamos tomar
aqui diante das lutas, das dificuldades, dos ventos contrários, né, da tempestade que muitas vezes vem sobre a nossa vida. Vamos então aqui às atitudes. Qual a primeira? A primeira atitude, irmãos, para que tenhamos segurança na tempestade, é necessário que tenhamos, sabe o quê? Com base nesse texto que nós estamos lendo, conhecimento do poder de Deus. Amém? Para que a gente tenha segurança em meio à tempestade, em meio às lutas, em meio à aflição, faz-se necessário conhecer o poder do nosso Deus. Nós precisamos conhecer esse poder. O versículo 26 do nosso texto diz: e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Meus queridos, nós precisamos conhecer o poder de Deus. Nós precisamos, irmãos, conhecer esse poder. Você precisa saber quem é o Deus da sua vida. E aí, de repente, né, na tempestade, na nossa carnalidade, na luta, na aflição, no meio do mar, é que vem aquela pergunta ao nosso coração: mas como, pastor, podemos obter esse conhecimento? Nós estamos aí, né, quando estamos mergulhados diante ali do olho do furacão, podemos dizer, nas nossas lutas internas, como? De onde obter tal conhecimento no poder de Deus? Irmãos, existem diversas formas de conhecermos o poder de Deus e confiarmos, né? Conhecer esse poder verdadeiramente e confiarmos. Uma forma ou uma maneira de tomarmos o conhecimento sobre o poder de Deus é olhar à nossa volta. É olharmos à nossa volta. Por que eu estou falando para olharmos à nossa volta? Olhar para as coisas que Deus criou, olhar para as coisas que Deus fez com o poder da sua mão. O Salmo 19, no versículo 1, ele diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, olha à sua volta, vê tudo que Deus fez, o poder que Deus tem. Então você tem que ser conhecedor desse poder. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, montanhas, tudo que existe foi Deus que criou, pelo poder que só Ele tem. Podemos ainda, irmãos, conhecer o poder de Deus, através da revelação nas Sagradas Escrituras. Nela nós podemos ler sobre a ação poderosa de Deus em favor do seu povo, no decorrer de toda a história, durante toda a existência da humanidade. Meus irmãos, Deus ele tem amparado o seu povo, Deus tem amparado ali os seus servos, seja através de milagres ou através de acontecimentos naturais, irmãos, e sobrenaturais, Deus tem amparado, Deus tem esse poder. Deus fez isso na vida de tantos homens no passado. Quantos milagres Deus operou no meio do seu povo. Quantas maravilhas Deus operou no meio do seu povo e continua operando. A Bíblia é repleta de passagens, de textos que falam do milagre, do poder de Deus, o poder que Deus tem para abrir mar, o poder que Deus tem para ressuscitar, o poder que Deus tem para fazer milagre. Então, nós precisamos crer nisso. A Bíblia ela nos mostra esse poder de Deus que foi com seu povo no passado e que é com você e comigo hoje. Amém? Podemos ainda conhecer o poder de Deus, irmãos, através do testemunho de nossos irmãos em Cristo. Testemunho pessoal, testemunho dentro, muitas vezes, dos nossos arraiais, os nossos conhecidos, familiares, Podemos pegar esses testemunhos cuja vida Deus atuou de maneira sobrenatural, resolvendo seus problemas, curando também suas enfermidades, animando-os em suas caminhadas de vida, Deus fez isso. Pare e pensa. Conta as bênçãos, lembra das maravilhas do Senhor. Precisamos lembrar, precisamos trazer à tona essas maravilhas, esse poder de Deus, para não desanimarmos, para não desistirmos, para não desfalecermos a nossa fé. Nosso Deus é poderoso para fazer tudo muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Nós precisamos ter um conhecimento pleno do poder do nosso Deus, irmãos. Queridos, nosso Deus ele tem poder. Ele é poderoso. Jeremias 51:15 diz que ele fez a terra com seu poder. Deus fez a terra com seu poder. Mateus 28:18, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não existe então, queridos, lugar que ele não possa atuar. Seu poder é pleno, tanto no céu como também aqui na terra. O Senhor pode tudo em qualquer lugar. Amém?
Salmo 111, 6 diz: mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. Olha só que coisa maravilhosa. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. Então Deus, além de ser poderoso, Ele vai mostrar para o seu povo esse poder. Ele vai manifestar esse poder em nosso favor, em favor do seu povo. Amém? Precisamos conhecer o poder do Deus que nós servimos. Conhecendo o poder de Deus, quando nos assolar uma tempestade, meus irmãos, qualquer da vida, nós estaremos seguros na mão de Deus. Amém? Certamente que com tal conhecimento, nós podemos dizer, diremos, quando obtivermos esse conhecimento do poder de Deus, nós vamos dizer com toda a confiança, nós vamos ter a certeza no nosso coração e poder afirmar, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8,18, ele disse assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluias! As aflições do tempo presente, irmãos, não são para se comparar com a glória que há de ser revelada, com o poder de Deus que há de ser revelado tanto aqui nessa terra quanto na eternidade. Deus tem poder para se revelar na nossa vida e fazer coisas grandiosas no nosso meio, nos surpreendendo com o seu poder e com a sua glória, tanto para esse tempo presente quanto para a eternidade. E na eternidade Ele já fez por nós, para a eternidade. Enviou Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar da condenação eterna. Precisamos confiar, conhecer o poder do Deus que nós servimos. Romanos 8,31 ainda diz, até o versículo 32, que diremos, pois, a estas coisas? O que você vai dizer, o que eu vou dizer, o que diremos a essas coisas que estamos passando, o que você está passando aí na sua vida em particular? O que diremos, pois, a essas coisas? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmão, irmã, meus queridos, Deus não poupou o seu Filho, antes o entregou naquela cruz por nós. Poderia Ele nos negar alguma coisa? Estaria Ele com seus braços encolhidos para não fazer algo? Estaria Ele com seus olhos fechados para não ver a nossa aflição? Estaria Ele com seus ouvidos tapados? Será que Deus não pode, não tem poder de fazer, de operar milagre, de operar maravilha no nosso meio, de nos livrar das nossas tempestades, das nossas angústias e das nossas lutas? É claro que pode, irmãos. O que diremos, pois, a essas coisas? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, o meu desejo é que você seja um profundo conhecedor do poder de Deus. Amém? Segunda atitude para que tenhamos segurança na tempestade, irmãos, é necessário que tenhamos também percepção da presença de Jesus. Versículo 23, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Meus queridos, a grande realidade é que, infelizmente, a presença de Jesus tem sido imperceptível na vida de muitas pessoas. Essa é a verdade. Enquanto que, na verdade, essa presença, ela deveria, ela precisa, ela deve, ela tem a obrigação de ser percebida, de ser notada. Sabe por quê? Um dos atributos naturais de Jesus é a sua onipresença. Jesus é onipresente. E se crermos verdadeiramente nessa verdade, nós teremos certeza de que Ele está ao nosso lado em todas as circunstâncias que nós vivermos. Se Ele é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, olhando para as nossas aflições, nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Não, então, meus irmãos, pensando nisso, não teremos aqui desespero e nem desesperança. O Senhor está conosco, Ele está no nosso barco, a presença do Senhor é real na nossa vida. Amém? Somente percebendo a presença de Jesus ao nosso lado, no nosso barco, é que teremos a segurança da tempestade. Somente dessa forma, irmãos. Só percebendo que a gente vai ter essa segurança. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito, diz o Salmo 34, aqui, no versículo 18, se eu não me engano. Eis que estou convosco todos os dias, o Senhor disse. Ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não esteja atento, o Senhor está presente. Se você for lá no Salmo 139, você vai ver ali o Senhor dizendo, se subirmos, se descermos, para onde formos, o Senhor, Ele está conosco, Ele permanecerá conosco, Ele estará sempre conosco. Interessante que, olha
como que é a nossa carnalidade. Esses discípulos tinham presenciado diversos milagres de Jesus. E mesmo com Jesus ali no barco com eles, ainda que eles olhando ali o mestre dormindo, mas eles se esqueceram dessa presença, de quem era aquele que estava com eles, né? Nós não podemos nos esquecer da presença de Jesus, irmãos. Ele jamais vai nos abandonar, ele jamais vai nos deixar sozinho. Nós precisamos crer e saber quem é aquele que está conosco no nosso barco. A presença de Jesus ao nosso lado, ela tem que ser percebida. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais e pedir, Senhor, ajuda-nos a vermos a Tua presença no meio das nossas aflições. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos que verdadeiramente o Senhor está conosco. E quem é esse Senhor? É o Deus da glória, é o Deus da vida. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O Rei da Glória está conosco, está no nosso barco. Jesus está na nossa vida. Precisamos perceber essa presença de Jesus e não esmorecer, não descair da nossa confiança. Amém, irmãos? São atitudes que nós precisamos ter, porque a nossa carnalidade vai nos levar a andar contrário a todos esses tipos de atitude que eu estou falando para vocês aqui nesse momento. Precisamos ter essas atitudes. Precisamos tomar, na verdade, essas atitudes, né? Conhecermos o poder de Deus, conhecermos o quão Ele é poderoso, através da sua palavra, através da manifestação do Senhor. Os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Basta olharmos para tudo que Deus fez, através dos relatos bíblicos do que Deus fez no meio do seu povo, milagres infindáveis, né, por parte de Deus, e confiarmos, né, tomarmos a atitude de perceber, sentir verdadeiramente que Jesus está no nosso barco, que Ele está junto conosco. Amém? Terceira atitude para que tenhamos segurança na tempestade, além de conhecer o poder de Deus e perceber, irmãos, a presença de Jesus, também é necessário confiança em sua ação. Nós precisamos confiar na ação do Senhor. O versículo 27, o último do nosso texto, diz: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, confiança na ação do Senhor. Amém? Irmãos, Jesus Cristo, Ele não mudou. Ele é imutável. Amém? Imutável. Porque do céu, né? É aquele texto que fala, não me recordo bem agora, que fala que naquele que não há mudança e nem sombra de variação, né? Então, nós precisamos crer que o nosso Deus, Ele não mudou, Ele é imutável. Amém? Ele não perdeu o seu poder. Glória a Deus por isso. Ele não te abandonou e nem nunca irá te abandonar. Amém, meu irmão? Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E nós precisamos crer que o mesmo poder que Ele demonstrou quando estava nesse mundo é o poder que Ele possui agora nos céus. Né? A gente vê que os discípulos, eles ficaram aqui maravilhados quando Jesus aquietou aquele mar e cessou aquele vento. É preciso ter confiança, meus irmãos, em suas ações e manifestação do seu poder em nosso favor. Nós precisamos crer na ação de Deus. Nós precisamos crer na intervenção divina. Porque Ele tem poder, porque Ele está no nosso barco e porque Ele pode fazer. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? É preciso fé, queridos, para ficarmos tranquilos e seguros quando formos atingidos pelas tempestades. É preciso fé. E eu não falo de uma fé qualquer, eu falo da fé bíblica. Né? Não é a fé de orarmos, pedirmos e clamarmos ao Senhor, mas não acreditarmos que vai acontecer. É a fé no impossível, é a fé bíblica. Porque a palavra do Senhor diz que sem fé, né? Aqui, se a gente for em Hebreus, quando vai em Hebreus, aí um texto muito conhecido dos irmãos, por que é necessário nós termos essa fé bíblica? Porque Hebreus, meus irmãos, 11:6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, dos que o buscam. Então Deus existe, irmãos. Ele existe. Né? Ele existe, Ele é fiel, Ele é poderoso. Né? E nós precisamos crer
se nós nos aproximamos dele, nós temos que crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, recompensador. O Senhor recompensa a nossa fé, porque ele tem poder para isso. É necessário que exista uma fé inabalável nas ações divinas. Amém, irmãos? Outro texto bíblico de Romanos 1,17 diz: o justo viverá da fé. Então é necessário termos fé. Amém? Queridos, é a confiança na ação misericordiosa e poderosa de Jesus que nos levará à vitória sobre as tempestades. Ele sempre irá agir. Deus sempre irá agir. Segunda Crônicas, né? Texto muito conhecido. Segunda Crônicas 7. Diz assim. 7:13 ao 16. Diz assim. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Queridos, precisamos confiar nessas promessas, irmãos. Confiarmos nessa promessa, ter fé para confiarmos na ação divina. O Senhor prometeu, ele disse que poderiam vir peste, poderia vir qualquer outra coisa, ele poderia cerrar os céus e não mandar chuva, mandar gafanhoto, passarmos por todos os tipos de adversidade. Mas se nós orássemos, se nós crêssemos, nos humilhássemos diante do Senhor, invocasse o seu poder, ele manifestaria esse poder do céu em nosso favor, nos ouvindo, estando atento ao nosso clamor e respondendo. Precisamos confiar, precisamos ter fé na ação do Senhor. E se nos faltar a fé, é preciso fazer como os discípulos fizeram em Lucas 17:5 e em outros textos também. Eles oraram e pediram ou clamaram ao Senhor por fé. Acrescenta-nos a fé, dá-nos, Senhor, uma fé inabalável no Teu nome, nas Tuas obras, no Teu agir. Precisamos crer nisso. Amém, queridos? Pois bem, queridos, nós somos humanos, portanto é normal, na hora da tempestade, nós sermos acometidos de sentimentos como medo, angústias, tristeza, desespero e tantos outros. Contudo, jamais podemos deixar de notar a presença de Jesus no nosso barco. Amém? É essa presença que de fato fará toda a diferença. Foi essa presença que fez a diferença na vida dos discípulos quando passaram, pelaquela terrível tempestade. É essa presença que fará a diferença também na nossa vida, né? Porque só ela, ou a presença do Senhor, é que garante de fato que chegaremos seguro à outra margem, que chegaremos seguro ao nosso destino final. Jesus, lá em Marcos, falando sobre esse mesmo texto, 4:35, Jesus diz: passemos para a outra margem, passemos para a outra margem. E precisamos crer que se ele disse passemos, é porque nós vamos passar, irmãos. Se Jesus falou passemos, é porque nós passaremos. Ele é poderoso para fazer isso. Ele está no nosso barco. Precisamos crer na ação dele. Queridos, quero encerrar dizendo que as tempestades elas são uma realidade em nossas vidas, mas acima de qualquer tempestade está a grande bonança que Jesus nos oferece, estando ele em nosso barco, estando ele em nossa vida. Portanto, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, irmãos, verdadeiramente, nos ajude a conhecermos mais o poder do nosso Deus, a percebermos cada vez mais a presença de Jesus no nosso barco, na nossa vida, no meio das nossas aflições, e nos ajude também a confiarmos cada vez mais na ação poderosa do Deus que nós servimos, porque Ele pode fazer tudo, muito mais além, abundantemente além do que nós podemos pensar e imaginar, e nos surpreender com a sua glória. Jesus disse, para Marta, ali, irmã de Lázaro, que se questionou ali, que indagou Jesus, que seu irmão já estava morto há mais de 4 dias, e Jesus disse para aquela mulher: já não te disse que se creres verás a glória de Deus?
Irmãos, veremos a glória de Deus na nossa batalha. Veremos a glória de Deus nas nossas tempestades. Porque fiel e poderoso é aquele que nos prometeu. Deus nos abençoe e nos ajude a crermos em suas promessas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por tudo. Pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Levantamos um clamor, ó Deus, pela nossa vida e também pela vida, Senhor, da tua serva, a irmã Janice. Senhor, tu sabes que ela precisa de um milagre. Um milagre, ó Deus, que para nós é urgente, mas o Senhor tem o teu tempo, a tua forma e o jeito de agir que só o Senhor tem. Cremos, ó Deus, e esperamos, confiante no milagre que vem do Senhor. Tu és Deus de restauração, Senhor. O Senhor prometeu fazer, o Senhor prometeu que poderíamos descansar e, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo nos leve a tomar posse, Senhor, de toda a Tua palavra em nossas vidas, confiando plenamente, ó Deus, em Ti. Olha, Deus, para a Tua irmã, para a Tua serva, Senhor, nossa irmã querida. Visita, Senhor, essa serva lá onde ela está, no hospital, CTI. Deus, não há nada que o Senhor não possa fazer. Tu és o Deus do impossível. Não permita que a nossa fé ela seja abalada pelas notícias contrárias, pelo vento contrário, que a nossa fé não seja abalada, Senhor, pelas dificuldades das circunstâncias, porque circunstância nenhuma é maior do que o Deus que nós servimos, ó Pai. Então mostra-nos a Tua glória, mostra-nos o Teu poder, surpreenda aos médicos e a todos nós, Senhor, com a glória do Senhor, manifestando a Tua misericórdia na vida da Tua serva e restaurando plenamente aquela vida e trazendo-a, Senhor, para o convívio, para o seio da sua família, para junto de cada um de nós. Abençoe todos os seus familiares, o Nilo, a Corine, a Camila. Abençoe o Teu povo, Senhor. Olha para nós, olha para a Tua igreja, olha para a nossa real dependência do Senhor. Seja com o Teu povo, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Seja com o Teu povo, o Teu infinito amor. Tu sabes o quanto nós precisamos de Ti. Tu sabes o quanto dependemos de Ti. Ajuda-nos a confiarmos de uma forma, Senhor, que alegra o Teu coração. Ajuda-nos a termos uma fé plena, Senhor, no Teu poder, na presença do Senhor e, Senhor, na glória das Tuas ações maravilhosas que o Senhor tanto operou, Senhor, e que a Tua palavra nos revela os Teus feitos e as maravilhas, Senhor. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Nós cremos nisso. Obrigado por tudo, nos abençoe, perdoa-nos, ó Pai, porque somos falhos e pecadores. Mas o Senhor é o Deus longânimo, grandioso em misericórdia. E eu sei que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Abençoe o Teu povo e acrescenta uma fé inabalável em nossos corações. Seja conosco, Senhor, hoje e para todo sempre. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam abundantes sobre o Teu povo, sobre a vida da Tua filha, Janice, e de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor, é que nós oramos, gratos por tudo, e com perdão pelos nossos pecados. Amém, amém e amém. Deus os abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço.